tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Belém, mas pode me chamar de Jess, de Belém, de como vocês preferirem, pra gente ficar assim, ó, bem juntinho. Gente, voltei de novo, vocês viram? Hoje eu vim falar uma mensagem assim simples, básica, mas que ficou muito no meu coração, por isso que eu quero falar pra vocês. Eu ministrei isso na igreja há algum tempo, eu falei, uau, faz bastante sentido. E eu espero que faça sentido pra você também, né? Você já percebeu que às vezes a gente espera que aconteça grandes coisas, grandes momentos, que a gente precisa estar vendo isso, aquilo específico pra nossa história de vida reverter, sendo que Jesus, ele pode mudar a nossa vida assim, ó, no estralar de dedos. Pra Jesus não precisa de um determinado tempo, ou uma determinada estação, ou um cargo, ou um casamento, ou algo específico para ele agir na nossa vida. Para Jesus, o que ele precisa são corações dispostos. Porque em um dia comum, Jesus ele pode fazer grandes coisas. Nós vemos isso na pesca maravilhosa, onde ele foi chamar os seus discípulos. Na noite anterior, Pedro ele estava lá pescando com os outros discípulos, que ainda não eram discípulos. E cara, ele pescou a noite toda. Pois é. Ele pescou a noite toda e ele não pegou um peixe. E aí foi uma noite frustrada, né? Porque, pensa, aquilo era o ganha-pão dele. Então, se ele não ganhou peixe, ele já deve ter pensado, meu Deus. E as contas que dependiam desse peixe, né? Trazendo aqui pra nossa linguagem de hoje. Então, com certeza, a cabeça dele não deve ter ficado tipo, tudo bem, só mais uma pesca. Não, era o ganha-pão dele, como eu falei, era o trabalho dele. Então, foi uma noite frustrada. Mas Jesus, ele viu aquilo e o que Jesus falou? Você me presta seu barco? Porque eu preciso ministrar para as pessoas. Tudo bem que ele não tinha um contato com Jesus, ele ainda não era um discípulo de Jesus, né? Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então pensa, nós nos dias de hoje estamos lá numa noite horrível e Deus tá vendo. E aí Jesus fala, me empresta isso, tipo, nem ligou pra nossa situação. Cara, a gente ia falar, você viu o que acabou de acontecer? Você tá pedindo o meu barco? Mas a primeira lição que eu tiro disso é que Jesus viu. Não passou despercebido. Jesus estava atento ali no barco dele, que não tinha pegado nada. Porém, a gente quer tudo pra ontem, né? Eu quero tudo pra ontem. E aí, quando Jesus não chega já falando, caramba, eu não vi os peixes que vocês pegaram, vamos pra cima, vamos jogar, vamos fazer um milagre. Aí a gente acha que Jesus não viu. Mas Jesus viu, porém, ele age da maneira e no tempo dele, tá bom, Jéssica Belém? Aprende isso, não é no seu tempo, é no tempo de Cristo. Porque às vezes a gente quer tanto no nosso tempo. E aí a gente fala, Jesus não me viu, Jesus não me vê. Quantas vezes eu já falei isso? E é um pecado que eu tô confessando aqui pra vocês. Porque eu já falei muitas vezes que Jesus não me viu. Cara, Jesus, você não tá me vendo, sabe? Mas é no tempo de Cristo. Então, quando ele viu Pedro, ele pediu o barco porque ele queria ministrar para as outras pessoas. E aí, o que Pedro fez? Ele foi lá e falou, não, eu tô mal, não quero hoje, vou para casa. Pedro emprestou o barco e ficou lá. E Jesus fez o que tinha que fazer, Jesus ministrou, Jesus cuidou das outras pessoas, enfim. E aí depois ele falou, Pedro, vamos fazer assim agora? Joga a rede. E aí Pedro deve ter pensado, gente, quem é esse cara? Porque, tipo, eu sou pescador, essa é a minha profissão. Sou pescador. Esse cara, até então, ele era um carpinteiro, né? Ele não sabe muito sobre pesca. E eu pesquei a noite toda e não peguei peixe, logo o mar não está bom para peixe. O mar não está para peixe. Tá bom, nada a ver. Enfim, né? O mar não estava para peixe mesmo. E ele podia ter pensado isso, certo? Mas não. Ele não foi desobediente, ele não foi rebelde. Ele só falou assim, Jesus, pela tua palavra, eu vou jogar rede. Ou seja, não peguei nada, Jesus. Eu sei que o mar não tá bom. Mas não é pelo mar, não é pelo que eu posso fazer, Jesus. É pela tua palavra. Pedro ainda não era um discípulo, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele sabia que Jesus não era um cara comum. Ele sabia que Jesus poderia fazer milagres, sabe? Ele acreditou, ele teve fé na palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Uma das maiores pescas da história. Eles pegaram muitos peixes que as redes estavam quase arrebentando e precisaram de ajuda. Ou seja, quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente age não por aquilo que nós pensamos ser de nós, que nós pensamos
Ah, porque eu acho que eu posso fazer isso, que é pela minha força, porque eu posso fazer isso e aquilo. Mas quando a nossa fé e esperança está em Deus, na palavra de Deus, as coisas podem fluir. Porque não é pela minha força nem pela sua força, é pela força de Cristo, quando nós acreditamos em Cristo. Agora, se você não acredita em Cristo, um beijinho. Tô zoando, fica aqui, tá bom? Mas é pela força de Cristo, porque quem sou eu, sabe? A minha dependência, a minha força está toda em Cristo. Então, Pedro, ele acreditou nisso. E sabe, uma das maiores coisas que eu tiro disso, que foi o que eu disse no começo do vídeo, foi um dia comum, foi um dia de pesca. Pedro, ele não estava numa conferência enorme. Pedro não estava no melhor dia da vida dele, no melhor ano, sabe? Ele não estava com as melhores roupas. Simplesmente foi um dia comum, um dia de pesca, um dia de trabalho. Então, Jesus, ele não precisa de grandes coisas. Jesus precisa de dias comuns. Assim como eu disse no início, eu vou dizer agora. Não são grandes coisas, mas são dias comuns que Jesus precisa. Então, assim, se você tiver fé, Jesus, ele pode fazer. Eu não tô falando que sempre vai ser assim, tá? Porque às vezes nós passamos por processos e não é de um dia pra noite. Mas às vezes o milagre de Deus, ó, o que você tá passando hoje, amanhã Jesus já fez assim e já você não tá passando mais. Porque um dia comum pra Cristo é um dia pra fazer milagres extraordinários. Então não tire a sua fé nisso, sabe? Creia que ele pode fazer milagres a longo prazo, mas em um dia comum as coisas viram, tá bom? Um dia você pode ter uma noite totalmente frustrada e no outro dia ter o seu maior milagre, que até então ali para Pedro aquilo era um dos maiores milagres, uma pesca maravilhosa. Em muitas bíblias o título tá A Pesca Maravilhosa, porque foi algo maravilhoso, em uma madrugada nada e no outro dia tudo. Uau, cara, isso me deixa muito feliz. Muito bom você pensar que isso pode acontecer, porque nós temos um Deus que faz isso. Um dia nada, o outro dia tudo. E não nada, porque os peixes nada. Não tô zoando. Meu Deus. Tá, vou parar de ser engraçadinha, né? Tentar, né? Mas assim, cara, um dia simplesmente realmente é isso. Nada. E outro dia tudo com Cristo. Então deixa eu te falar as lições disso. Deus nos vê. Deus vê você. Deus me vê. Não é no seu tempo nem no meu, mas é no tempo dele. Da noite pro dia, milagres extraordinários podem acontecer. Um dia nada e outro dia tudo. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, não se esqueça disso, tá? Que a pesca maravilhosa esteja nos seus dias. Quando você achar, meu Deus, quando essa situação vai passar? Cara, Jesus pode fazer essa situação passar assim, ó. Mas também não, como eu disse, que às vezes a gente tem que passar por processinhos mais demorados, né, amigos? Enfim, é isso. Beijinho. Gente, se vocês quiserem, me chamem pra ministrar na igreja de vocês, tá bom? Que eu vou. Ministro? Não, mas a gente tem que começar, não é? É isso. Beijo. Até o próximo vídeo, amiguinhos. Tchau.